Olá, bem-vindos à terceira videoaula deste módulo 6 sobre funções em C++. E nesta videoaula vamos falar sobre a passagem de parâmetros por referência e por valor em funções de C++. Olha, então é assim, nós temos duas maneiras de fazer passagem de parâmetros em funções de C++. Portanto, nós podemos passar os parâmetros por valor ou por referência. Então, a passagem por valor é a mais utilizada. Então, reparem, nós temos aqui a nossa função multiplicar e temos os argumentos, portanto, os nossos argumentos, nossas variáveis inteiras do tipo x e a nossa variável inteira do tipo y, e estas duas variáveis têm passagem por valor. Ou seja, eu quando estou a criar, a chamar a minha função, portanto, eu vou ter variáveis, quando estou a criar na minha função main a função valor igual a 3, e quando estou a criar, portanto, estou a gerar um espaço memória que está-me a guardar o valor 3. Quando eu vou para a minha função e estou a criar os argumentos, minhas variáveis x e y, portanto, são variáveis independentes da valor. Portanto, neste caso, vamos ter a variável valor, vamos ter a variável x e a variável y, e todas elas vão tomar valores diferentes. Portanto, na main, valor toma o valor 3. Quando eu mudo o x para o valor 2 dentro da minha função, o x toma o valor 2, mas a minha variável que foi criada, a minha variável valor que foi criada dentro da main continua com o valor 3. Portanto, são variáveis independentes, ou seja, eu criei três variáveis independentes que cada uma toma um valor diferente. Portanto, eu se alterar o valor, a minha variável, portanto, reparem, quando eu chamo a minha função multiplicar, apesar de eu alterar o primeiro parâmetro, que é o x, para 2, a minha variável valor mantém-se com o valor inicial criada dentro da função main, ou seja, temos aqui três variáveis independentes e que o valor alterado dentro da função não altera o valor da variável criada dentro da main. Portanto, temos variáveis independentes. Enquanto que na passagem de parâmetro por referência, portanto, nós temos aqui, reparem, neste caso, na minha função multiplicar x é criado é um parâmetro por referência. O que vai indicar que é um parâmetro por referência é este i comercial, que é colocado antes do x. Para, então é assim, neste caso, eu vou ter a minha variável valor, que é criada dentro da main, e x é um apontador, ou seja, é uma é um apelido, portanto, ou seja, é um novo nome para a minha variável valor. E então, quando eu modifico o meu valor de x para 2 dentro da função multiplicar, como isto é um apontador para, portanto, no fundo, o x é o mesmo nome para a variável valor, ou seja, eu só tenho aqui uma variável, enquanto no exemplo anterior eu tinha duas variáveis independentes, ou seja, tinha a variável valor e a variável x, ou seja, duas variáveis independentes. Neste caso eu só tenho uma variável, eu só tenho a variável valor, que é criada dentro da main, e x é um apontador para a minha variável valor. Então, se eu alterar a minha variável x dentro da função, como ela é a mesma função, como este x é o mesmo que valor, portanto, é apenas um apelido diferente, digamos, eu alterar o x, eu estou a alterar a minha variável principal, que é a minha variável valor. Portanto, eu se imprimir se eu imprimir dentro da main a minha variável valor, o valor dela foi alterado com o valor alterado dentro da função, enquanto que no exemplo anterior não, porque tínhamos duas variáveis independentes, ou seja, o valor que era alterado dentro da função não implicava alteração da variável criada dentro da main. Portanto, então, o que diferencia
a passagem por valor e por referência é que por valor eu tenho duas variáveis independentes, portanto, eu se alterar o valor de uma não implica alteração do valor da anterior, da criada dentro da main, enquanto quando é por referência, portanto, aqui o exemplo do x, na verdade, eu tenho apenas uma variável, então se altero o valor da variável dentro da função, altera-me também o valor da variável fora da função. Portanto, isto é a passagem por referência. Então, em ambos os códigos, o valor do x foi modificado para 2. Porém, apenas na passagem por referência, então a passagem por referência é colocar um i comercial antes do x, a variável sofreu alterações. Isto ocorre porquê? Porque na passagem dos parâmetros por valor, a variável é copiada para a função, então o seu valor original não sofre modificações caso seja alterado dentro da função. Ou seja, eu neste caso tenho duas variáveis independentes. Tenho o x é uma variável e valor é outra. Portanto, eu alterando o valor do x dentro da função, a variável valor criada na main não é alterada. Na passagem por referência, a variável não é copiada, mas sim referenciada através de um ponteiro. Então, caso esta sofra alterações dentro da função, o seu valor original também será alterado. E então, quando é que devemos utilizar esta passagem por referência ou por valor? Na maior parte dos casos, em funções, utilizamos a passagem de parâmetros por valor. Portanto, a passagem por referência apenas será utilizada em casos específicos onde é necessário ajustar e retornar o valor de entrada e mais algum resultado daquela função. Portanto, apenas devemos utilizar esta passagem por referência quando realmente precisamos mesmo de alterar o valor da nossa variável inicial. Vamos então verificar isto no nosso code blocks. Portanto, já devia estar ligado. Então, vou aqui criar um novo projeto. E então vamos ver aqui um exercício com este tipo de passagens, por parâmetros, por valor e por referência. Então suponham que temos, vou declarar a minha função antes da main, uma função do tipo void, cubo, portanto, que vai calcular a área de um dado cubo com determinado lado. Então, eu vou ter a minha variável x, que vai ser o lado do cubo. Então, a minha área do cubo, portanto, não vou fazer, eu vou apenas imprimir, portanto, vou fazer um cout, é tipo void, não tem retorno. Vou dizer que a área vai ser igual a lado, portanto, a x vezes x, não é? Portanto, lado vezes lado vezes lado. Vou pôr um endline para mudar de linha. Portanto, mesmo que eu diga que x passou a tomar o valor de 6, portanto, vamos ver que o x não vai mudar. E agora, portanto, eu vou criar uma variável do tipo inteiro, lado, portanto, é uma variável criada dentro da main, e vou chamar a minha função cubo, e vou dizer que lado vale 5, vai tomar o valor de 5, e vou chamar a minha variável cubo de lado. Portanto, e depois vou imprimir a minha variável lado. Lado, depois de chamar a função. Vou dizer lado. Vou pôr endline. Então vamos ver como é que. Reparem, temos aqui uma passagem por valor. Portanto, temos aqui uma passagem por valor. Passagem por valor. Portanto, vamos ter a variável. Reparem, temos a variável criada na main, lado, que vai tomar o valor 5, e depois tem a variável. Vou criar, quando chamo a minha função, vou criar a variável local x, que apenas funciona, tem apenas validade dentro da função cubo, e que vai tomar o valor do valor 5. Portanto, mas vamos ter
duas variáveis independentes. Portanto, vamos ter a variável lado e a variável x, que apenas vão tomar o mesmo valor. Então, eu vou aqui correr a minha função. Portanto, void cubo. Desculpem lá, aqui mal. E vou aqui correr a minha função. Parem, tenho aqui a área calculada e o lado, depois de chamar a função, continua a valer 5. Portanto, apesar de eu ter alterado o valor do lado dentro da minha função cubo, como é uma passagem por valor, a minha variável lado não foi alterada. Agora, vou alterar isto para uma passagem por referência. A minha variável para uma passagem por referência. Vou dizer, então, que x vai ser uma passagem por referência. Portanto, vou-lhe indicar aqui pôr o i comercial antes do x, que é indicar que é uma passagem por referência. Vou manter exatamente o mesmo programa, não vou alterar nada, e vamos ver se realmente o valor do lado vai alterar quando eu chamo a minha função. Então, vou aqui, parem, a área continua, o cálculo continua igual, no entanto, a minha variável lado é alterada, pois o valor do x foi alterado dentro da função. E então, como eu, na verdade, apenas tenho, quando eu não estou a criar uma nova variável, quando eu faço isto, apenas estou a criar um apontador para esta variável, ou seja, um novo apelido para esta variável, ou seja, é a mesma variável com dois nomes. E então, quando eu altero a minha variável dentro da função x, eu também estou a alterar a minha variável principal criada dentro da main, que é a minha variável lado. Portanto, isto então é a diferença entre a passagem por referência e a passagem por